acha que tem como lograr êxito? O Trump viria para essa guerra, para essa trincheira aí, ô Breno? Novamente, né? É muito difícil você fazer uma previsão a esse respeito. Aliás, eu costumo só fazer previsão sobre o passado, né? Que a única chance que a gente tem de não errar é fazer previsão sobre o passado. Agora, eu vejo chances do Trump se envolver. Se ele considerar que é possível derrotar o presidente Lula, que é possível construir uma aliança conservadora, que tem o bolsonarismo, de alguma maneira, como sua coluna vertebral, e que essa aliança possa sair vitoriosa em 26, eu acredito que Donald Trump pode entrar em cena. Claro, ele também tem que fazer um cálculo que é o seguinte: ele entrando em cena, isso ajuda ou atrapalha o presidente Lula? Isso ajuda ou atrapalha a direita? Eu tenho muitas dúvidas sobre a repercussão nas camadas, nas distintas camadas sociais. Eu tenho muita dúvida da repercussão que pode provocar os Estados Unidos se envolverem na vida política brasileira de uma forma explícita. Não é? Será que isso não estimula um sentimento nacionalista que favorece o presidente Lula e desfavorece o próprio bolsonarismo? Não é? Então também tem um cálculo de efeito sobre isso. Não é? O Brasil não é, o Brasil não tem uma tradição nacionalista tão firme quanto outros países, vamos ser sinceros, né? Quer dizer, as elites do nosso país, elas governam com os olhos postos nos Estados Unidos. No passado era com os olhos postos na Europa. Hoje é com os olhos postos nos Estados Unidos. A nossa elite é maiameira, né? Ela é inteirinha capturada pelos costumes, pelos hábitos, pelos valores gerados pelo capitalismo norte-americano. A nossa elite utiliza no seu linguajar do dia a dia até mesmo termos em inglês. Você vai ali nos escritórios da Faria Lima, a cada 10 palavras, 3 ou 4 são em inglês. Né? Agora, o Brasil é um país sensível a um certo grau de patriotismo. Tá? O povo não gosta de quem se ajoelha para países estrangeiros. Então, precisa ver se uma eventual intervenção do Donald Trump não acaba tendo o efeito reverso daquele pretendido pelo bolsonarismo. Agora, são todas situações, Tiago, em aberto, né? São todas situações em aberto, porque nós estamos vivendo o preâmbulo da disputa eleitoral de 2026. É disso que se trata. E nessa antessala, Breno, das eleições, né, já com turbinas completamente em aquecimento, na semana passada nós novamente botávamos na mesa aqui, fazíamos a medição de algumas possibilidades, porém, algumas coisas aconteceram de lá para cá, né? Nós tivemos agora, indo de ontem para domingo, né? Voltando, retrocedendo na linha do tempo, essa ida permanente, a priori, do Eduardo lá para os Estados Unidos, essa permanência dele, essa ficada dele lá, e no domingo, né? Nós tivemos não só o Bolsonaro, como você disse ali, numa recepção muito abaixo do que se esperava, como o Tarcísio vindo mais para um discurso eleitoral, né? O Tarcísio, ele de fato veio para tentar botar o pé numa possibilidade de candidatura, se medir um pouco mais e um pouco melhor nessas pesquisas que você destaca aí como um regulador da audiência do cara, ou o Tarcísio ainda tem como talvez seu primeiro plano de ordem aí, aquela bola de segurança que o Kassab tanto espera que ele faça, que é renovar o seu mandato para o governo de São Paulo? Bom, vamos levar primeiro em conta que o Tarcísio de Freitas não deve lealdade ao Kassab, deve lealdade ao Bolsonaro.
Uhum. O peso do Kassab nas decisões do Tarcísio é absurdamente inferior ao peso que terá Bolsonaro. Uhum. O Tarcísio tem duas questões para resolver. Ele tem uma questão que é o seguinte: eu duvido que ele vá para uma disputa presidencial se o candidato for o presidente Lula ou se o presidente Lula não tiver absurdamente enfraquecido nas pesquisas eleitorais dos últimos meses desse ano. Somente assim ele aceitaria para a disputa. Ele não irá disputar contra o presidente Lula se o presidente Lula tiver uma chance robusta de vitória. Não faz sentido ele abrir mão da reeleição praticamente garantida em primeiro turno para o governo de São Paulo. Hoje por hoje, o Tarcísio seria eleito aqui em São Paulo sem sair, sem fazer campanha. Ele teria 60% dos votos. Toda a direita votaria nele. Todos os setores da direita. Uhum. Nenhuma candidatura de esquerda sequer se aproximaria da chance de ir para o segundo turno. Essa é a realidade de São Paulo. Então, ele trocaria o certo pelo duvidoso, uma reeleição praticamente garantida para disputar a eleição pau a pau com o presidente Lula? Não acredito. Agora, se o presidente Lula não for candidato, ou se as pesquisas indicarem ele extremamente enfraquecido, aí sim Tarcísio pode entrar na corrida. A segunda questão: Tarcísio só será candidato se o Bolsonaro abençoá-lo. Sem a bênção do Bolsonaro, Tarcísio não será candidato. Uhum. Agora, o que se move na direita brasileira? Nós temos hoje uma situação que é assim: o presidente Lula e seu governo perderam popularidade, portanto se enfraqueceram. O bolsonarismo, acuado pelos processos judiciais, também perdeu força. E está isolado no campo conservador. Quais são os atores que mais ganharam força no último período? Os partidos e políticos e lideranças do chamado centrão, daquela direita liberal, daquela direita fisiológica, PSD, União Brasil, PP, republicanos, que, aliás, tem um pé no governo. Esses partidos todos integram a base do governo Lula, ao mesmo tempo em que eles buscam, nessa situação atual, construir uma alternativa para 2026. Eles não estão amarrados com o presidente Lula. E eles tentam construir uma alternativa que unifique o campo conservador contra o presidente Lula. Uhum. O presidente Lula está, por uma série de razões, dormindo com o inimigo. Esses partidos que estão com cargos no governo Lula, esses partidos, a maioria ou boa parte das suas lideranças, opera para construir uma candidatura contra o presidente Lula. Eles sabem que essa candidatura não pode ser o Bolsonaro, eles não se disporiam, a maioria dessas lideranças não se disporia a um acordo com o Bolsonaro. Eles acham inviável o Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível, Bolsonaro responderá por processos duríssimos na Corte Suprema nos próximos meses, Bolsonaro não unifica o campo conservador. Bolsonaro provoca o rechaço dos meios de comunicação da direita, Bolsonaro não tem o aplauso das frações hegemônicas da burguesia brasileira, Bolsonaro não funcionaria por uma política de frente ampla contra o presidente Lula. Mas Tarcísio de Freitas pode funcionar para isso. Uhum. Tarcísio de Freitas poderia reproduzir no cenário nacional o que o Ricardo Nunes produziu no cenário municipal, a unificação de todas as forças conservadoras contra a esquerda. Então, esses partidos estão se movendo, ou tentando se mover nessa direção. Kassab, Ciro Nogueira, do PP, Kassab, do PSD, o presidente da União Brasil, todos já deram declarações que acenam nessa direção. Uhum. E o
tema da anistia deve ser visto nessa lógica. Tem uma questão importante a ser destacada, Tiago. Esses partidos têm dito ao PL de Bolsonaro que estariam dispostos a votar anistia. Mas o discurso começa a mudar. Eles não estariam dispostos a apoiar a anistia de forma incondicional. Eles estariam dispostos a apoiar a anistia se o Bolsonaro abrir caminho para uma outra candidatura que possa unificar o campo conservador. Ou seja, se o Bolsonaro sai de cena, o prêmio é a anistia.